Gente, bom dia. De novo aí, só para quem não está no chat, quem está vendo o vídeo depois, então, só cumprimentando. E a ideia até, o título do módulo, tá? É ácidos e bases fortes. Na realidade, galera, eu queria desmistificar uma coisa com vocês. Quando a gente fala assim, ó, um ácido é forte, o que vem à tua mente? O que você pensa quando você escuta ou se dá de conta com, tal ácido é forte ou tal ácido é fraco? Um problema que a gente vê muitas vezes é que as pessoas falam assim, ácido forte. Ah, não. Se é um ácido forte, então quer dizer. Não apareceu o slide para vocês. Então eu descobri o que acontece. Olha lá se apareceu agora. Confira, por favor. Lembra que naquela outra aula isso aconteceu? Então é quando eu compartilho ele primeiro e depois começo a gravação. Pô, obrigado por avisar. E hoje vocês foram rápidos, não deixaram 10 minutos que nem semana passada. Gente, então, quando eu vou falar de um ácido, né? Eu vi que alguns responderam ali. Deixa eu até olhar o que foi que vieram de comentários, ó. Agora foi, tá? Calma. Ó, aquele é corrosivo, tá? O Gabriel comentou. Então, é muito comum, tá? Um frasco com músculos libera muito H+, tá? Ou se for uma base, OH-. Então, quando a gente vai falar em relação à força, é muito comum no nosso cotidiano ouvir que ácidos fortes, eu até coloquei aqui, ó, representando o ácido, né? São corrosivos. É clássico a gente ver essa numeração, né? O número 8 que indica substâncias corrosivas. Agora, todo ácido forte vai ser corrosivo? Outra coisa, todo ácido forte eu não posso ter contato? Então, eu tenho que tomar cuidado para não cair nessas generalizações. Não, um ácido é forte, então eu não posso usar, porque ele é muito corrosivo. Ou o inverso, um ácido é fraco, então eu posso usar à vontade porque ele não vai fazer mal. É muito comum, tá? A gente pensar justamente, ó, em ácidos como substâncias corrosivas, como substâncias tóxicas. A gente tem realmente, tá? Aí no nosso estômago um ácido forte, o ácido clorídrico. Claro que aí a gente tem o quê? Uma membrana epitelial ali do estômago, né? Toda preparada para entrar em contato com esse ácido. Mas nem todo ácido ele vai ter essa ideia de ser corrosivo. Uma coisa de, não, eu não posso ter nada de contato. Claro, quanto maior a concentração dele, mais corrosivo, maior vai ser o dano que ele pode causar. Normalmente, a gente assume que os ácidos, eles são desnaturantes, tá? Que uma queimadura, ela desnatura alguma coisa. O que que é isso? Ela desidrata, tá? Então, por exemplo, se eu me queimar com ácido, o ácido vai reagir com a água da pele. Imagina que eu derrubo ácido sulfúrico na minha mão. O ácido sulfúrico vai reagir com a água da minha pele e vai causar uma queimadura, que, claro, vai acabar corroendo a minha pele, mas vai desidratar, vai ressecar, vai causar aquela ferida da queimadura. Por outro lado, se eu me queimasse com uma base, ou com um cáustico, né? Uma base pode ser soda, pode ser algum outro produto, aí sim é mais comum a gente associar a ideia da corrosão, tá? Ela vai degradando a pele. Tá? Eu comentei com vocês no ano passado, eu tive o desprazer de ver um acidente de base no rosto, aqui assim, aonde a soda cáustica pura, cristalzinho, pegou no rosto e aí foi corroendo mesmo, gente. Tá? Se fosse no meu rosto aqui, cheio de carne, né? Teria atravessado. Então, o que que acaba acontecendo? Eu tenho que saber que pode ser corrosivo ou não. E aí veio um comentário bem legal do Vitor, olha só. Quem toma refri, come vinagre, nem precisa falar. O corpo já acostumou com ácido. Então, não só essas substâncias, tá? Quem come uma laranja também. Então, não precisa. A gente tem que tomar esse cuidado justamente para não associar somente essas coisas industrializadas, para não cair naquela retórica que a gente já vem desde o ano passado falando, que é o quê? Acabar com a ideia que tudo que tem química faz mal ou é ruim. Tá? Mas, realmente, refrigerantes, saladas com vinagre tem ácido. E eu vou pegar justamente a ideia do vinagre que foi citado. Olha só, quando a gente fala do vinagre, o vinagre é esse cara aqui, ó. CH3COOH. Tá? Vou até fazer assim, ó. Vinagre. Tá? Então, muitas vezes vocês veem vinagre como CH3COOH, que é o ácido acético na realidade, tá? E aí, se eu pegar ácido acético glacial, o que que significa isso, gente? Ácido acético glacial, eu estou pegando aqui a fotinho para colocar para vocês, é um ácido acético com teor de 40%. Tá? E eu vou pegar uma embalagem dele para mostrar para vocês aí.
Vou colocar aqui no slide, olha só. Quando eu pego o ácido acético glacial e dou uma analisada no rótulo dele, talvez aqui a resolução não tenha ficado muito boa, não dê para a gente perceber muito bem. Mas quando eu analiso o frasco aqui de ácido acético glacial, ele vem com a informação de que ele é corrosivo. Mas espera aí, eu acabei de falar, tá, que ele é um ácido que está no vinagre, ou seja, que a gente tem a ideia de que é fraco. Isso, olha ali o comentário, que ele é fraco. Beleza? Ele é fraco. Mas por que que no vinagre eu posso consumir e aqui no que está dito como glacial, que significa 40%, ele é corrosivo? É porque depende da concentração. Sabe aquela retórica bem conhecida que tudo que é remédio é veneno e tudo que é veneno é remédio, depende da dose? Isso vai se aplicar aqui também. Se eu pegar vinagre, gente, é um teor de aproximadamente 3 a 3,5% de ácido acético. No ácido acético glacial eu tenho 40%. Então, quando eu elevo muito a concentração, eu aumento o poder de corrosão dele. Mas é claro que para alguns ácidos, por exemplo, até mesmo o que tinha sido falado antes ali, o clorídrico, se eu pegar uma solução mais diluída, ela também pode causar uma queimadura. Sim, ó, a Elita comentou ali no chat, gente. Cocaína era remédio, né? Cocaína, heroína. Se você procurar propagandas da década de 30, da década de 20, você vai encontrar coisas do tipo: problemas para dormir, dê heroína para o seu filho. A criança estava com dor, dava heroína. Foi pensado dessa forma. Por quê? Porque tem uma estrutura parecida com a morfina, que é um anestésico, ou com a codeína, que são anestésicos que a gente até pode usar. Agora, quando se percebeu o risco à saúde, tira-se isso, coloca-se no rol de substâncias proibidas, e aí a gente passa a trabalhar com as demais. Depois procura, Gabriel. Gente, deem uma olhada depois, vocês nunca procuraram? Não façam agora, tá? Mas depois procurem aí no Google propagandas de heroína, cocaína, lá no início dos anos de 1900, como coisas para criança. Galera, tinha creme para passar na pele, tá? Com a base de material radioativo. Logo depois da descoberta lá do casal Corrida, da radioatividade, a gente vai falar sobre isso esse ano, no finalzinho do ano, tá? A gente trata da radioatividade. Eles faziam cremes para pele, para você ter uma pele mais bonita, baseada em elementos radioativos, porque se imaginava que fazia bem. Mal sabiam eles que estava todo mundo ali sendo exposto à radiação e que na realidade fazia mal. Quando se descobriu os efeitos maléficos, tira isso aí. Então, é muito comum isso, tá? Em substâncias que são proibidas, a gente começar com essa ideia de, eu vou usando uma substância e depois eu vejo os danos. A gente tem que tomar sempre esse cuidado com teste, com tudo mais, por isso que tem uma questão ética bem grande, tá? Por trás de medicamento e coisas desse tipo aí, tá? Isso, virava todo mundo meio Hulk ali, ficava todo mundo meio verde. Era para começar todo mundo bonitinho, vocês acham que a máscara de abacate, a máscara verde começou onde? Resultado da pele da galera depois, tem que virar, começa a fazer isso. Esse século XX foi bem louco. Então, tem essa ideia da força, mas eu preciso lembrar como é que eu vou falar, como é que eu vou chegar à conclusão que o meu ácido acético é fraco e que o meu ácido clorídrico é forte. Ou como é que eu vou chegar à conclusão que um outro ácido, que eu não sei o nome, tá? Que eu não estou acostumado a trabalhar com ele, é forte ou fraco. Aí a gente vai ter duas situações, tá? Uma primeira situação é pensar em relação aos hidrácidos e aos oxiácidos por aquele caminho direto. Lembrando da coisa que a gente mais usa, que é o quê? O grau de ionização. Então, para qualquer ácido, seja ele hidrácido ou oxiácido, se o alfa, tá? Se o grau de ionização aqui, ó, for maior do que 50%, ele é forte. Se for moderado, significa que o alfa, o grau de ionização, é entre 50% e 5%. Tá? E ele é fraco quando é 5 ao menos. Olha, já teve gente que foi procurar na internet e já achou ali, ó, meu Deus, usava heroína para curar tosse de criança. Isso, realmente, tá, gente? Era a ideia. Tem toda a explicação química por trás, e aí eu vou aproveitar. Ano passado eu falei para vocês isso, e esse ano, no Coque Conecta que a gente fez lá, a gente usou o mesmo livro. Para quem tem curiosidade dessas moléculas históricas, o livro Os Botões de Napoleão tem vários casos relacionados a isso. E o livro tem disponível em PDF na internet. É legal, tá? Para vocês que estão vendo orgânica agora, é legal começar a ver essa química orgânica. Para fugir um pouquinho daquilo que vocês reclamaram na segunda-feira, que é muita decoreba, ver ela aplicada a uma situação do cotidiano.
Tá? Então, mel com limão, não, né? Fraco demais para aquela galera. Vamos voltar aí. Então, eu sei que o ácido forte tem esse alfa, o moderado de 50 até 5, e o fraco, aí tá, 5% é maior que o alfa, ou seja, o alfa é menor do que 5%. Isso aqui é o que a gente mais usa em equilíbrio, é o que a gente usa no Ka, é o que a gente usa nessa parte toda. Mas, às vezes, vocês não recebem essa informação. Por exemplo, no exercício de lei de diluição de Ostwald, na segunda-feira, teve gente que perguntou, professor, mas como é que eu vou saber que ele é fraco? Se eu não tiver o alfa, por exemplo, uma questão de lei de diluição que me peça o alfa, eu posso lembrar dessa parte aqui. Ó. Quando for um oxiácido, eu vou fazer o quê? O número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se essa conta der 0, o ácido é fraco. Se der 1, ele é moderado. Se der 2 ou 3, ele é forte. A gente já vai fazer exemplo, tá? Para os hidrácidos, eu vou fazer o quê? Eu vou lembrar no caminho inverso, ó. São fortes. Cloro, bromo e iodo. Então, cloro, bromo e iodo são fortes. Ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico. É moderado o HF, o ácido fluorídrico. E todos os demais hidrácidos são fracos. Se alguém não lembra o que é um oxiácido, galera, é um ácido que tem esta estrutura aqui, ó. Hidrogênio, X, algum elemento, oxigênio, Y. E os hidrácidos são aqueles que têm a fórmula hidrogênio X e um ânion aqui. Tá? Então, lembrando que esse ânion tem que ser não oxigenado, né? Então, por exemplo, flúor, bromo, cloro, iodo, cianeto, enxofre, tá? Ferro, cianeto. Então, coisas desse tipo eu posso ajudar na interpretação de um enunciado. Por que relembrar isso agora? Para facilitar o teu uso lá da lei de distribuição. Vamos tentar relembrar os oxiácidos ali, ver a força. Tá? Olha só. Para a força de ácidos, então, para os oxiácidos, eu repeti aqui só a continha e eu coloquei alguns exemplos. Me ajuda a determinar a força deles. Responde aí para mim no chat, por favor. Tá? A força deles. Ó, duas coisas. A Elita falou que tem o livro em PDF, quem quiser, tá? Então ela compartilha com vocês aí. O Vitor, indústria farmacêutica, estava usando os negócios diferenciados também. Ah, então. E tinha um comentário do Gabriel ali em cima que eu tinha marcado. Então, não, Gabriel, no primeiro momento, cara, ela era usada para tosse. Depois tentaram, tá? Para as pessoas que tinham o vício, tentaram trocar para heroína para ver se dava para ter o efeito anestésico que era necessário sem aquela dependência. E aí se percebeu que, na verdade, a heroína causava uma dependência bem maior, tá? E que os riscos eram bem maiores. A dose letal dela era menor. E aí, qual que é a força para esses ácidos? Então, aí na tabela, gente, não tem nada de exceção, tá? É tudo direto. Então, olha só. 3 oxigênios menos 1 hidrogênio dá 2. Então, ele é forte. H2SO4. 4 menos 2 dá 2. Ele é forte. H3PO4. H3PO4, olha só. Eu tenho aqui 4 menos 3 dá 1. Isso aqui é moderado. 1 menos 1 dá 0. Isso aqui é fraco. E 4 menos 4 dá 0. Esse cara aqui também é fraco. Eu gosto de lembrar, sempre que eu vou falar de força de ácido, isso aqui. Ácido carbônico. O ácido carbônico, galera, embora eu faça a conta para ele, deixa eu pegar só outra cor aqui, porque com azul não vai dar certo escrevendo azul, né? Olha só. Embora eu faça a conta para ele, 3 menos 2 dê 1, e ele deveria ser moderado, tá? Então, isso aqui diz que ele deveria ser moderado, tá? Na realidade, na verdade, ele é fraco, tá? Por favor, ele é fraco. Por que isso? Porque o ácido carbônico, ao invés de ionizar, ele sofre um processo de decomposição, tá? Então, por que o ácido carbônico é fraco? H2CO3, ele tem dois equilíbrios. Olha só, tem um primeiro equilíbrio onde ele vai fazer 2H+, e o carbonato, CO3 menos 2, atuou como ácido. Foi um equilíbrio de uma reação de ionização. E ele também tem um equilíbrio, que é isso aqui, ó.
que vai fazer virar água e CO2. Isso aqui é um equilíbrio de decomposição. Então, como aqui é uma decomposição, esse E ficou horrível porque eu fui apertar para chamar a borracha e eu lembrei que ia apagar tudo, tá? Agora, o que eu vou analisar aqui? Qual desses equilíbrios é favorecido? Tá? Na verdade, não é o fosfórico, é o fosforoso e o hipofosforoso, Thalys. Já vou colocar eles também. Tá? Aqui, ó. Esse equilíbrio, gente, tá vendo que as duas setinhas estão do mesmo tamanho? Significa que não está favorecido para nenhum lado. Quando eu vou analisar isso daqui, na realidade, acontece assim, ó. Olha só. Aqui. E aqui. Deixa eu só melhorar essa setinha aqui de cima. Agora, o que significa essa representação que eu fiz? Significa que no equilíbrio de cima está favorecendo ficar na forma de H2CO3. Ó, o deslocamento do equilíbrio é maior para o H2CO3. E, quando eu analiso a decomposição, que também é uma reação reversível, a setinha maior aqui para a água e para o CO2 indica que é favorecido decompor. Então, o ácido carbônico é favorecido na sua decomposição. Como ele é favorecido na decomposição, ele acaba sendo um ácido fraco. Por quê? Porque, na verdade, ele vai liberar pouco H+, no meio. Tá? E aí veio, eu vou só tirar desse aqui, tá? Para voltar lá e fazer os ácidos do fosfórico. Só vou ver ali que teve pergunta no chat. Essa conta é porque o O pode formar o OH-? Na verdade, não, Elita. É porque, na realidade, o O é o elemento que, quando tiver hidrogênio ligado a ele, vai ionizar o hidrogênio. Lembra que num oxiácido só é hidrogênio ionizável aquele que está ligado ao oxigênio. Então, é por causa da diferença de eletronegatividade. Letícia, era para estar lá, tá? Como aula 30, com esse mesmo nome que está na reunião aqui. Desde ontem à noite. Na hora que eu marquei a reunião ontem à noite, eu coloquei ele lá. Qualquer coisa me avisa que eu já vou botar uma questão aqui, enquanto isso eu confiro lá. Mas era para estar lá desde ontem à noite. E aí, a pergunta do Thales das exceções, olha só. H3PO3. Não, Vini, porque tu não vai calcular o NOx dele, cara. Tu só tá calculando a diferença de número de elementos, de átomos mesmo, tá? Não calcula um 2 menos pro O, porque tu tá calculando o NOx, para dar o nome. Ó, H3PO3. Vamos melhorar isso aqui, ó. Tá, eu já olho ali, Aaron. Então, vamos fazer o seguinte. Então, para eu olhar lá, vou fazer assim, ó. Estranho aqui. Eu gostaria que vocês tentassem falar da força desses três caras aqui, ó. H3PO4, H3PO3, tá? E H3PO2, tá? Tenta fazer isso aqui. Uma dica: comece montando a fórmula molecular deles. A fórmula plana. Desenhe a estrutura deles para analisar, para vocês verem as ligações químicas que aí estão. E aí eu já estou olhando ali se o que deu que ele não está lá. E aí? Alguém arrisca dizer a força deles? P tem 5, Nicolas. 5 elétrons na camada de valência. Uma gambiarra e deu para colocar ali o slide de novo. E aí? Quando eu vou montar a estrutura, vamos ver.
O ácido fosfórico, ele deve ter ficado assim, ó. Tá? O que me mostra aqui que eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, que são os que eu estava falando ali para ele, tá? Os ligados ao oxigênio. E aí, 4 menos 3 dá 1, e esse cara é moderado. O que eu queria que vocês tivessem visto, e só uma coisa aqui, gente, que eu, na hora de escrever, escrevi trocado, tá? É H3PO2. Senão vocês vão ficar 2 horas tentando montar, não vai dar. Quando eu pego aqui, ó, o composto, agora eu vou fazer o H3PO3. O que vai acontecer? Eu vou tirar um oxigênio. Instintivamente, você vai pensar em tirar esse oxigênio aqui de cima. E aí você vai lembrar que ácido de fósforo, ele sempre tem uma ligação covalente coordenada. Então, na realidade, ele fica assim, ó. H e coordenada. Então, olha só, 2 hidrogênios ionizáveis, só que são 3 oxigênios. 3 menos 2 dá igual a 1. E ele também é moderado. Aqui, ó, se eu for fazer a conta, nem vai fazer sentido, né? 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 eu não tenho classificação. Então, já é um indicativo de que não são todos os hidrogênios que são ionizáveis. Eu sigo a mesma lógica. Eu tiro um oxigênio. Então, fica isso aqui, ó. Olha ali a ligação covalente coordenada sendo mantida. Tá? E agora eu tenho 2 menos 1, que dá 1. E esse cara também é moderado. Tá? Então, ácidos de fósforo, de maneira geral, são ácidos moderados. A ideia era isso aí mesmo. Letícia, deve estar lá, Natália, deve estar lá, tá? O slide para vocês. Para mim ele já aparecia, não sei porquê, talvez ele esteja aparecendo em cima do 29, pela forma como eu coloquei o nome nele ali, porque eu coloquei rapidinho só para ajeitar. Daí se ele ficou para cima, depois eu vou lá e padronizo para ele ficar embaixo, tá? Ficar como 30 certinho. Problema com força de ácido, gente, alguma coisa? Ô, Marlon, volta rapidão naquele slide dos hidrácidos. Rapidãozinho, por favorzinho. Nesse? Obrigada. Nada, tá na mão. Fecha o microfone ali, tá? Então, se não tem mais nada de ácido, vamos lá. A parte das bases, então, galera. Essa é bem mais rápida, tá? A base não tem exceção. Fala, Thaís. Os hidrácidos, o fósforo? Só me diz ali se é os do fósforo, por favor. Então, olha só. A ideia é a seguinte. Como são oxiácidos, ó, hidrogênio, elemento oxigênio, a gente faria aquela conta, né? Número de O menos número de H. Então, teoricamente, eu vou fazer em azul, tá errado, tá? Seria 4 menos 3, que dá 1, 3 menos 3, que dá 0, e 2 menos 3, que dá menos 1. Com 1, eu conseguiria classificar ele como moderado. Com 0, eu diria que o fosforoso é fraco. E com menos 1, eu não conseguiria classificar. Agora, o que acontece? Esses ácidos de fósforo, eles são exceções, os dois de baixo. O fosfórico, tranquilo. Todos os hidrogênios estão ligados ao oxigênio. Então, são chamados de hidrogênios ionizáveis. Vou voltar aqui, ó, só para te mostrar. Ó. Quando eu vou fazer a conta, eu tenho que pegar só os hidrogênios que são ditos ionizáveis. O que é isso? Aqueles que saem na forma de H+. Então, para um oxiácido, só é ionizável o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Então, aqui, ó 1, 2, 3 ionizáveis. Beleza? 4 menos 3 deu 1, ele é moderado. Isso aqui tá certo? Agora, quando eu venho para o fosforoso, eu vou olhar os hidrogênios ionizáveis. E como característica de ácido de fósforo, a gente sabe que o átomo de fósforo central, ele faz uma ligação covalente coordenada. Aqui eu tenho essa dativa, que ela se conserva. Porque eu poderia ter escrito apagando isso aqui, ó.
apagando esse O da dativa. Ficaria P com 3 OHs. Poderia escrever assim. Só que, por ser uma exceção, ele mantém essa coordenada. Então, eu vou ter 1, 2 somente hidrogênios ionizáveis. E aí, ao invés de ser 3 menos 3, isso aqui estaria errado, seria o quê? 3 menos 2. E o mesmo que o de baixo aqui, ó, que é somente um ionizável, daí daria 1. Beleza? Já vi ali que já veio o obrigado. Galera, base, tá? É bem mais tranquilo. Base é pelo grau de dissociação, pelo alfa, ou então pela família. Olha só. As bases fortes, nós consideramos grau de dissociação de 100%. Lembra, a base tem ligação iônica, então, ou quebra tudo, ou não quebra praticamente nada. Quem são as fortes? São as bases de metais alcalinos, família 1 da tabela periódica, e metais alcalinos terrosos, tá? Isso, excluindo, cuidado, berílio e magnésio. Tá? Na família 2, os dois primeiros aí, eles são fracos, tá? Lembra que embora ela seja bela, ela é magrela, tá? Então, não é tão forte assim, são duas bases mais fracas aí, tá? Berílio e magnésio são bases fracas. Isso é só por causa da frasezinha para lembrar dos metais alcalinos terrosos, tá? Ó, bela, magrela, casou-se com o senhor Bartolomeu Ramos. Opa, R aqui. Lembra que cada família da tabela periódica tem uma frasezinha? Então, lembra aí que berílio e magnésio são bases fracas. E aí, junto com elas, né, todas as demais bases. Então, hidróxido de amônio, tem que lembrar o NH4OH. E as bases aí, tipo berílio, magnésio, metal de transição, são todas elas bases fracas, beleza? Essa é bem mais tranquila, tá? Não tem exceção, não tem nada do tipo. Eu só chamaria a atenção de vocês para lembrar que isso aqui é uma base, né? Então, uma base aí fraquinha. Gente, é isso, tá? Não tem muito o que pensar. E aí a gente começa a pegar as questões do livro de vocês para entender a implicação dessa ideia de ser forte ou fraco, tá? Essa questão 1, então, aí do módulo 95, olha o que ele diz. As figuras representam, de maneira simplificada, as soluções aquosas de 3 ácidos, HA, HB e HC, de mesma concentração. As moléculas de água não estão representadas. Considerando essas representações, foram feitas as seguintes afirmações sobre os ácidos. Claro, Juliano. Aqui. Só me avisa aí quando deu, que eu já passo de novo. Fechou. É bem melhor essa aula ao vivo, cara. Eu me sinto mais perto, um pouco mais na sala de aula, quase mata um pouquinho da saudade de vocês. Aqui, ó. A1. HB é um ácido mais forte que HA e HC. Bom, peraí. Como é que eu vou pensar na força? Eu lembro que a força está relacionada com o alfa. E eu lembro que quanto maior o alfa, maior a ionização. Então, eu vou pensar o seguinte. Quanto mais partículas separadas, mais ionizado está. E aí eu vou olhar isso. Então, para o HA, o que, que eu tenho? Para o HB e para o HC. Aí eu vou fazer assim, ó. Para o HA, ionizadas, quantas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou ter 5 positivas. Então, eu tenho 5 ionizadas. E quantas ainda na forma molecular, que estão unidas? 1, 2, 3. Para o HB, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ionizadas. E molecular igual a 0. Para o HC, 1, 2 ionizadas. E molecular igual, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, HB é um ácido mais forte que HA e HC. Como o HB está mais ionizado, significa que o alfa dele é maior. Então, ele é um ácido mais forte mesmo. O item 1 é verdade. O item 2. Uma solução aquosa de HA deve apresentar maior condutibilidade elétrica do que uma solução aquosa de mesma concentração de HC. Olha aquela ideia da força, também colocando a concentração para deixar tudo no mesmo parâmetro de comparação. Como eu tenho a mesma concentração, que teoricamente aqui seria de 8 mol por litro, eu vou olhar o HA e o HC. O HA tem 5 mols ionizados. O HC tem 2. Quanto mais íons em solução, maior a condução de corrente elétrica.
Então, a 2 é verdadeira. E a 3, uma solução aquosa de HC deve apresentar pH maior do que uma solução aquosa de mesma concentração de HB. Eu lembro que pH é igual a menos log da concentração de H+. Quando eu estou olhando aqui para os meus desenhos, a bolinha com menos representa o ânion, a bolinha com mais representa o H+. Então, no A eu tenho 5H+, no B eu tenho 8H+, e no C eu tenho 2H+. Lembra? Quanto maior o pH, menor a concentração de H+. Então, uma solução de HC, que tem menos H+, deve apresentar um pH maior do que uma de HB. Verdade também. Portanto, as 3 são verdadeiras aí. Alternativa E, o gabarito. Problema nessa, gente? Perceberam que ela trabalhou Ostwald, que é a ideia da diluição do grau de dissociação aí do alfa, trabalhou a força pelo desenho e trabalhou com pH junto? Então, um exercício que vem, teoricamente, com enunciado sem conta, mas com uma interpretação bem pesada por trás, bem bacana. Alguma dúvida nela, gente? Tranquilo? Qualquer dúvida, pergunta aí. A 2. A ionização do ácido fluoretanoico é representada pela seguinte equação química. Era ele tá? Uhum. Então, o fluoretanoico, em equilíbrio com o fluoretanoato mais o hidrônio, considere uma solução aquosa com concentração igual a 0,05 mol por litro e grau de ionização igual a 20. Calcule o pH e o pOH dessa solução. Bom, eu recebi a concentração do ácido e eu recebi o grau de ionização. Na segunda-feira, a gente falou que concentração era igual a molaridade vezes o alfa. Tá? Então, concentração de H+, é igual a molaridade 0,05 vezes alfa, 20%, 0,2. Lembra que eu tenho que usar em decimal. Outra coisa, por que eu posso usar isso aqui, ó, essa relação molaridade vezes alfa? Porque olha a quantidade de hidrogênios aqui, ó, um único. Então, isso me mostra que é um monoácido. Tá? Então, aqui, concentração de H+, é 5 vezes 10 na menos 2, vezes 2 vezes 10 na menos 1. Dá 10 vezes 10 na menos 3, ou seja, 1 vezes 10 na menos 2 mol por litro. Esta é a concentração de H+. Agora, pH é igual a menos log de 10 na menos 2. pH é igual a menos, menos 2, log de 10. Eu vou fazer bem passo a passo esse, se alguém ainda tem dúvida. Tá? Peguei o menos 2, joguei para frente. pH é igual, menos com menos mais, 2, e log de 10 é 1. Então, pH é igual a 2. Se o pH é 2, o pOH é quanto? pOH é igual a 14 menos o pH. pOH é igual a 14 menos 2. pOH é igual a 12. O que mais que dava para perguntar nessa questão para vocês? Tem mais uma coisa que é legal de fazer que poderia ter sido perguntada aqui. Olha a dica de questão aí. Gente, tá vendo que vocês têm o ácido, tem a molaridade e tem o grau de ionização? Eu poderia ter perguntado o Ka. Tá? E aí, só para vocês fazerem depois o Ka dele, se perguntasse o Ka disso aqui, Ka seria a molaridade vezes o alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa, tá? Como o grau de ionização é de 20%, eu tenho que usar a parte de baixo. Isso é um ácido moderado. Então, eu sou obrigado a usar essa parte aqui de baixo. Só mostrando para deixar claro aí que a gente tem que usar ele. Beleza? Posso ir? Dúvida alguma coisa nesses pHs mais simples, gente? Vamos lá. A3. Considere uma solução aquosa de ácido clorídrico 0,1 mol por litro. Completamente ionizada, então o alfa é de 100%. E aí, tomando-se apenas 1 ml desta solução e adicionando 9 ml de água pura, produz-se uma nova solução. O pH desta nova solução é quanto? Bom, vamos explicar. Eu tinha uma solução de ácido clorídrico inicial,
0,1 mol por litro. E eu coloquei mais água. Quando eu pego uma solução e adiciono água, eu lembro de já ter falado isso. A gente trabalhava lá em soluções com uma diluição. Então, eu vou começar fazendo uma diluição. Lembra como é que era a diluição? C1V1 igual a C2V2. Concentração 1 do ácido. Aqui, ó, 0,1. Vezes volume 1 do ácido, 1 ml. Concentração 2, quero saber. Volume 2, ele adicionou 9 ml de água. Então, V2 é igual ao V1 mais o V adicionado. Eu tinha 1 ml, coloquei mais 9, eu tenho 10 ml. C2 é igual a 0,1 dividido por 10, ou seja, 0,01 aqui. Agora que eu tenho 0,01, isto é a minha concentração de HCl. Como o alfa é de 100%, ó, concentração de H+, é 10 na menos 2 vezes o alfa, né? Que é 1. Só colocando aqui em cima, se alguém não lembra de onde eu peguei isso, é a molaridade vezes o alfa. Então, concentração de H+, é 10 na menos 2, o que me mostra que o pH é quanto? Menos log de 10 na menos 2, a gente acabou de fazer, né? pH é igual a 2. Problema com esse, gente? Viram que eu posso associar uma diluição a um exercício também. Tá? Vamos em frente. Questão 4. Foram feitas soluções de mesma concentração dos ácidos a seguir. Qual vai produzir uma solução de maior pH? Então, tem a mesma concentração. Como é que eu vou saber quem tem o maior pH? Maior pH quer dizer o quê? Menor concentração de H+. O que me diz que é menor alfa, menor grau de ionização. HI é forte, HCl é forte, HClO4, 4 menos 1 dá 3, é forte. Isso aí. 3 menos 2 dá 2, 3 menos 1, perdão, dá 2, é forte. E o único ácido que é fraco aqui é o ácido bórico. Esse cara aqui é fraco. Se ele é fraco, ele vai ter o menor alfa, ele vai dar a situação com o maior pH. Então, resposta à letra E. Deu isso, gente? Então, eu ia fazer essa pergunta, cara. Na casa de vocês também passa tanto caminhão de gás assim? Aqui é pelo menos uns 3 ou 4 por dia. Eu não consigo entender o que essa galera cozinha tanto na quarentena. Surreal isso. Na outra casa que eu morava, eu mal passava. Agora na casa que eu tô morando aqui, passa todo dia uns 3, 4. Já tô decorando o horário, já dá pra saber qual é o caminhão. Tá tudo assim. Vocês dão risada, mas, cara, é incrível. É tu começar a querer gravar aula que começa isso. Ontem eu estava gravando a aula do primeiro ano, o tempo inteiro ficou... Não tem distribuidora não, eu já olhei. O tempo inteirinho, eu gravando a aula, passava ou o caminhão do gás, depois passou o caminhão do produto de limpeza, depois o vizinho começou a usar uma serra, aí depois tinha uma motosserra na casa da frente, e resultado, eu fui gravar a aula do primeiro ano, era 11 horas da noite, para tentar ter silêncio. Aí, coitado de quem estava em casa, né? Gente, para nós finalizarmos aí, os nossos últimos 5 minutinhos, eu gostaria de recomendar algumas coisas para vocês disso aqui. Olha só, façam, por favor, a questão 8, tá? Então, marquem aí a 8 para fazer. E também façam a questão 13. Não tem nada demais, é a mesma ideia, tá? Do que a gente fez agora, só uma pede o pOH, a outra pede o pH. Então, façam aí a 8 e a 13, tá? Claro que eu também deixei lá para vocês fazerem das 5 a 9. E eu gostaria de fazer com vocês um exemplo de uma coisa que eu falei que eu queria explicar para vocês que não vem no nosso material, tá? Mas que eu acho bastante importante você conhecer. Então, assim, eu vou te dar uma ferramenta para descobrir a concentração de H+, quando o pH é quebrado. Olha só. Dado pH igual a 6,5, qual a concentração de H+. E eu vou te dizer que log de 2 é 0,3, que log de 3 é 0,5, que log de 5 é 0,7. Considerem isso. Na prova eu dei os logs que vocês devem considerar, tá?
Levando isso aqui em conta, o que a gente vai fazer? Lembra que quando o pH era inteiro, ó, só relembrando aí, quando o pH era inteiro, tipo, pH igual a 7, a gente falava que a concentração de H+, era 10 na menos 7. Thales, não tá nesse dali, tá? Mas eu já coloco. Eu coloco a resolução deles, depois ali para vocês. Porque eu vou ter que arrumar que ficou fora de ordem lá no Qualquer Arquivos, aí hoje à tarde eu arrumo a ordem e coloco o gabarito. Ó, dava 10 na menos 7. Agora, e se o pH for 6,5? Como é que eu faço? Quando ele é quebrado, gente, eu não posso, por favor, falar que é 10 na menos 6,5. Tá? O artifício que eu posso usar, e que a gente vai usar, é o seguinte. 6,5. Qual o próximo valor inteiro? Você vai responder isso. Qual é o próximo valor inteiro? Bom, o próximo valor inteiro é 7. Beleza. Aí agora você vai responder a segunda pergunta. Qual a diferença até o próximo inteiro? De 6,5 para 7, a diferença foi 0,5. E a nossa última pergunta é essa diferença. Nossa, sinal para o lado trocado não. Essa diferença é log de quem? Ou log de quanto? Por isso que eu falei que vocês têm que receber o log. Quando a gente olha 0,5, é log de 3. Como é que vai ficar, então, a concentração de H+? Olha só, a concentração de H+, vai ser o número que você colocou aqui na terceira resposta, 3 vezes 10 no número da primeira resposta, na menos 7. Se vocês aplicarem log nisso aqui, tá, vocês vão ver que vai dar exatamente 6,5. Então, é um artifício para não ter que fazer troca de base, não ter que fazer outras coisas da matemática, que a gente usa em exercícios de química. Tendo os valores de logaritmo, eu olho a diferença, tá? Então, ó, a diferença de 6,5 para 7. Você sempre vai ter que receber o log, tá? Então, não vai ter coisa muito mirabolante, não. E aí, você recebeu o log e viu. De 6,5, o próximo número é 7. Na real, agora você já sabe, tá? Sempre que for em meio, é 3 vezes o próximo valor. Você acaba conhecendo. Mas, vamos supor que fosse um pH, olha só, não vou escrever todas as perguntas, mas se o pH fosse 3,7, H+ é igual a quanto? Ó, 3,7. Quem que é o próximo número inteiro? O próximo número inteiro é 4. Então, eu já sei que é 10 na menos 4, porque é sempre 10 na resposta da primeira pergunta. Agora, de 3,7 para 4, a diferença que tem aí é 0,3. Foi o que eu descontei. Então, quem é o log que dá 0,3? Log de quem? Log de 2. Então, é 2 vezes 10 na menos 4. Isso aqui é só um extra, tá? Para vocês, porque aparece em algumas questões e eu achei legal mostrar, tá? É um artifício que a gente pode usar, é um artifício que pode ajudar vocês aí na hora de uma resolução. Galera, vou avançar aqui, ó, tá? Baixa a chamadinha. Da minha parte, só posso desejar um bom final de semana para todo mundo, né? Vou parar a gravação aqui, ó. Então, por mim, um bom final de semana para todos. Aproveitem, bom descanso. Por favor, fiquem por casa, né? E a gente se encontra na segunda. Por favor, estudem, vejam ali os dados, né? Para a prova aí da segunda-feira. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana.